Começando agora o programa de relatório da Comunidade Ramá, em Parque Paulista. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é seu irmão Josias, da Comunidade Ramá de Parque Paulista. Estamos iniciando mais um relatório da Comunidade Ramá de Parque Paulista e você é o nosso convidado para ouvir aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem operado maravilhas e eu quero pedir nessa hora para que você feche seus olhos. Nós vamos começar falando com Deus, porque é Ele que guia todo esse relatório, não sou eu. Hoje eu estou sozinho aqui para poder apresentar, não tem nenhum dos irmãos para a gente poder compartilhar alguma história, mas eu acredito naquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós e o quanto Deus pode usar a nossa vida para isso, amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Vamos orar. Senhor, o Teu nome é santo, Pai. O Teu nome é santo, Senhor, e nós não podemos viver sem Ti. Senhor, existem tantas dificuldades, tantas debilidades, Deus, às vezes tanta resistência nossa, Senhor, para a Tua vontade, para cumprir os Teus propósitos, Senhor. E às vezes nós estamos tristes em relação a muita coisa, mas eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor possa nos ajudar nessa hora. Ajudar a mim, os meus irmãos que estão nos ouvindo e vendo. Pedindo ao Senhor a Tua direção, Senhor. Só o Senhor pode nos dar a Tua direção, o Teu amor, a Tua graça. E é por meio dela que nós podemos alcançar o Teu favor, Pai. Mas isso só acontece quando nós estamos dispostos a obedecer a Tua vontade. Nos ajude a falar com o Senhor, Pai. Nos ajude a viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Não nos deixe viver enganados pela nossa própria cobiça, pelas nossas próprias capacidades, Senhor. Nós queremos ser totalmente reconhecedores daquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus, aqui em Parque Paulista, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido do nosso Abba, o Senhor tem sido nosso Pai, o nosso Abba Pai, o Senhor tem sido aquele que nos segura pela mão e realiza o Seu desejo sobre nós. Então, Deus, faz a Tua vontade ser real em nossas vidas. Não nos deixe ser enganados, Senhor. Muito obrigado por tudo. Rege esse programa nas Tuas mãos. Que o Senhor possa falar a cada coração que está ouvindo ou ouvindo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Nós vamos para um breve intervalo, ouvir um louvor. E você fica aí, não sai daí não. Espera um pouquinho, que a gente já vai começar a fazer o relatório propriamente dito, mas não sai daí não. Compartilha com os irmãos que ainda não estão ligadinhos. Coloca no grupo da igreja, compartilha com o seu familiar e já voltamos, né? Deus abençoe você. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Calvário ao pecador sempre apontar, flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me
triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Paz do Senhor, irmãos, aqui é Agatha Marques, de Santa Cruz da Serra. Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, em Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Conheça a Comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra. Cultos aos domingos às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Louvor, palavra e comunhão. Endereço: Rua Pernambuco, Alameda 3, número 9, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Comunidade Ramá, a sua família em Santa Cruz da Serra.
Com seu cheiro perfumado, o narguilé pode parecer inofensivo, mas esse produto traz sérios riscos à saúde. Em 1 hora de consumo, a fumaça inalada equivale a de 100 cigarros e o seu uso causa intoxicação, câncer e muitas outras doenças. Saiba mais sobre esse assunto pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Paz do Senhor, irmãos. Sou Rafael Cândido de Santa Cruz da Serra e eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Se você quer dar um rumo na sua vida e fazer do temor do Senhor o princípio de sua sabedoria, ouça o programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Web Rádio Ramá. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Voltamos, amém? Espero que esse louvor tenha enchido o seu coração com as verdades espirituais do Senhor e que o nome dele possa ser exaltado através de tudo que nós vamos fazer a partir daqui, e que você possa ver, ouvir, receber e através de tudo que você recebeu, você possa dar. Porque nós, como cristãos, nós sabemos que nós devemos carregar a nossa cruz, seguir a Jesus e fazer com que o caminho dele seja descoberto por outros, porque o caminho dele é bom, perfeito. Nós devemos ser aqueles que resgatam as ovelhas perdidas da casa de Ramá ou na igreja do Senhor, aqueles que estão perdidos. É porque nós sabemos que o nosso trabalho hoje é pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo, aos que creem, ou melhor, aos que não creem e aqueles que já creram e por algum motivo se desviaram, para que o Senhor possa ter misericórdia deles e de nós também. Porque quando nós falamos, nós entendemos a necessidade que temos de Jesus. Então, nós temos recebido isso aqui, nós temos ouvido palavras sobre isso, o Senhor tem ministrado ao nosso coração verdades espirituais preciosas. Nós temos conseguido captar aquilo que o Senhor está falando e está fazendo no nosso meio. Os irmãos que foram ao retiro, eles têm experiências para contar do que o Senhor tem feito. Acredito que todos os que foram no retiro, eu não pude estar, mas eu sei que os irmãos que foram ricamente abençoados pelo Senhor. Porque quem faz é o Senhor. Mas, vamos lá. Nós temos os nossos cultos, antes de a gente entrar e mostrar as imagens daquilo que Deus está fazendo. Nós temos os nossos cultos, que eles são em 2 dias específicos, quarta e domingo. Quarta-feira às 19 horas, das 19 às 21. Domingo, às 8 horas da manhã até às 10 horas, a nossa consagração e o nosso culto de adoração no domingo à noite. Onde nós temos louvores, palavras, nos outros cultos também, né? No domingo de manhã é mais oração, que é um momento de consagração, onde você jejua ao Senhor, faz um tempo de qualidade com Deus, a gente tem mais oração, leitura da Bíblia, poucos louvores e uma palavra abençoada com os nossos irmãos. E à noite nós temos o nosso culto de adoração, às 19 às 21, onde Deus tem falado poderosamente conosco. Nós recebemos os nossos visitantes mais no domingo à noite, a quarta-feira também, mas é mais corriqueiro no domingo à noite. Deus tem presenteado a gente com muitas pessoas nos fazendo uma visita e a gente tem procurado ser luz, ser sal para essas pessoas e abraçar para que o Senhor possa se revelar para elas e também a nós, através do que fazemos por elas. Então, Deus tem feito isso nesses 2 dias de culto e nós temos as nossas células nos dias semanais, que são... cada líder tem o seu dia específico,
Uns são segunda, outros são terça, outros são quarta-feira pela manhã ou à noite. Depende muito do horário em que os irmãos têm a disponibilidade. A minha célula é toda sexta-feira, a partir das 8h30, porque é o horário que todo mundo chega do trabalho. Sexta-feira é um dia caótico, terrível, né? Mas o Senhor tem dado graça e a gente está aqui se reunindo, buscando, ouvindo a voz de Deus e conversando com o Senhor sobre aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Amém? Nós também temos os nossos cultos às quintas-feiras. Na verdade, não é um culto, é evangelismo. É evangelismo com o nosso irmão Júnior. Eu não vou errar o nome dele, que da outra vez eu errei. Ele riu da minha cara. E eu acho que muita gente também riu. Mas o nosso irmão Júnior está ali junto com os outros irmãos, fazendo o evangelismo na Praça de Nova Campinas. Você é o nosso convidado. A partir das 19 horas. Nós estamos ali clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Para mais informações, procure nosso irmão Júnior, esposo da nossa irmã Marcela, pai do Benjamin e do Pedro. Quase que eu esqueço, hein? Amém? E nós também temos as nossas orações às sextas-feiras. E também temos a nossa oração quinta-feira. Quinta-feira nós não podemos deixar de falar da quinta-feira. Quinta-feira pela manhã, a partir das 8 horas da manhã, nós temos as irmãs, né? Mas é uma oração para toda a igreja. Você que trabalha à noite, mas tem a disponibilidade de estar pela manhã na igreja. Nós temos a oração, né, com as nossas irmãs. Nesses dias de oração, Deus ele fala. Né? Nesse dia de oração, Deus ele fala. Também é a mesma coisa da consagração que nós fazemos no domingo. É um período de oração, um período de palavra, um período de alinhamento do Senhor. E você pode estar lá colocando seu pedido, orando junto com as irmãs, entendendo aquilo que Deus está fazendo e ouvindo a voz de Deus, né? Porque nós estamos na comunhão para poder sermos ajustados uns com os outros e viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então você é o nosso convidado também, quinta-feira de manhã, a partir das 8 horas da manhã. Para fazer esse período de consagração ao Senhor. Nós também temos as nossas orações da sexta-feira, finalmente sexta-feira. Sexta-feira, a partir das 8 horas, nós temos a oração com os nossos irmãos na igreja também. Tá? Geralmente são divididos em grupos, homens para um lado, mulheres para o outro. Tem um momento de compartilhamento, depois desse momento de compartilhamento começam a se fazer as orações pelos pedidos colocados, sermos movidos pelo Espírito para que as coisas possam ser feitas pelo Senhor e não por nós. E nessa oração de sexta-feira, você vai ter o privilégio de estar orando com os irmãos, buscando ao Senhor, clamando por Ele, fazendo um clamor com os santos, pelas petições que o Senhor tem dado, tem colocado na mente e no coração dos nossos irmãos. Amém? Também tem a reunião com as crianças, a partir das 9 horas, se eu não me engano, com a tia Vilma e a tia Ellen. Elas são as responsáveis pelas crianças nos sábados de manhã, papai e mamãe. Você que está em casa, ou você que não leva seu filho, nós temos um programa, você pode ir lá atrás no nosso último relatório. Nós temos uma mensagem para os pais e também para os filhos, né, sobre o Ministério Infantil, a importância desse ministério e como tem ajudado a gente aqui em Parque Paulista a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, essas crianças que são a geração que precede outra geração, né? Elas são uma geração de agora, a geração do hoje, né? Nós precisamos preparar o coração dessas crianças para amar ao Senhor e fazê-lo conhecido. Então, você que tem esse desejo, tia Vilma e tia Ellen estão aí aos sábados, a partir das 9 horas. 8 horas, mas é 9 horas. Elas estão lá buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Também nós temos o nosso estudo sábado, quinzenalmente, com o nosso mestre Dorvalino, da irmã Lúcia. Eles estão aqui diretamente de Pavuna, ensinando para os irmãos o livro sobre as doutrinas da Bíblia, né? Você é nosso convidado também para aprender com o nosso irmão e conhecer mais de verdades espirituais que às vezes nós precisamos aprender de alguém que teve um ensino mais apurado, né, que estudou para isso, e ele tem passado esse conhecimento aos irmãos aos sábados. E você que tem esse desejo no seu coração
Vem estar conosco aqui no sábado também para ouvir a palavra do Senhor e perguntar ao nosso mestre Dorvalino, instruído e direcionado pelo Senhor, como proceder. Amém? Nós também temos, como eu falei, os nossos cultos, domingo pela manhã e domingo à noite. Então, essa é toda a nossa programação que nós fazemos semanalmente, sem errar, juntamente com as células. Como eu falei, cada líder de célula é responsável por fazer a célula no dia que é mais conveniente para todos, combinado com todos. E nós temos visto o crescimento de muitos irmãos, né? Quem não cresce é porque não conseguiu compreender ou ainda não se ajustou. Mas se deixar o Senhor agir, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos para mais um intervalo, né? Mas dessa vez eu queria colocar um devocional do nosso irmão Jefferson, que ele preparou diretamente de sua casa para nós. Você vai ouvir esse devocional com o nosso irmão Jefferson. E não sai daí não, espera, né? Já compartilha o link com quem você sabe que não tá assistindo, ou pede para baixar o aplicativo da comunidade e nós voltamos já já. Você escute esse programa, participe conosco, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração, que a gente vai estar recolhendo e orando ao Senhor. Amém? Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão Jefferson de Jesus, da comunidade Ramá em Parque Paulista. E hoje eu gostaria de deixar um versículo bíblico para a meditação dos irmãos, que se encontra em 1ª Carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 15, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, de fato nós abandonamos alguns hábitos, algumas práticas do velho homem. E a partir daquele momento nós procuramos, a desenvolver uma nova vida, se afastando da vida de pecado, se afastando das velhas práticas, de quando nós não tínhamos o conhecimento da verdade. E essa atitude de nos separarmos, ela chama a atenção das pessoas que outrora conviviam conosco, conheciam a nossa vida, conheciam as nossas práticas. Essas pessoas começam a observar agora, a partir de agora, a nossa vida. E logo essas pessoas nos perguntam a razão de tudo isso. Por que fulano está agindo assim? Por que Beltrano está agindo assado? E o apóstolo Pedro nos ensina a estarmos preparados para responder com mansidão e sabedoria, a fim de não somente exaltar ao Senhor, Senhor das nossas vidas, mas também atrair, olha que interessante, atrair esses corações que ainda não tiveram encontro com Jesus. Interessante a gente também colocar que a palavra razão, ela dá o sentido racional para a nossa fé, ou seja, uma fé baseada em comportamento, atitude e não apenas de sentimentos. Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança, mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. Na era da internet, recebemos centenas de mensagens diariamente sobre os mais diversos assuntos. No meio de toda essa informação, nem todas as notícias que nos chegam são verdadeiras. As vacinas têm comprovação reconhecida mundialmente e previnem doenças como a paralisia infantil, que, por sinal, é muito grave e não tem cura. A transmissão dessa doença se dá através do contato com as fezes ou secreções da pessoa infectada, água ou alimentos contaminados. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores,
provocando paralisia flácida. Por isso, não deixe de imunizar seus filhos. Proteja a sua família. Poluição sonora é um problema grave que afeta a saúde física e mental. Ela é caracterizada pelo excesso de barulho acima do que o ouvido humano é capaz de suportar. Se você for vítima, denuncie. Poluição sonora é crime, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Faça a sua vida andar mais rápido. Na Forte Cicle, em Parque Paulista, Caxias, você encontra bicicletas e scooters elétrica em vários modelos e cores. Forte Cicle, dando à sua vida a agilidade que ela precisa. Agência Time, uma dose de criatividade. Somos uma agência de design e produzimos materiais para a sua empresa, impressos com ótima qualidade e durabilidade como impressões A4 e A3, cartões de visita, folhetos, lonas e fachadas, windbanner, banners, marcadores de bíblias e muito mais. Para maiores informações, nos chame no WhatsApp no seguinte número: 21 97364 8345. Acesse também o nosso Instagram, Agência Time BR, e o nosso site, timeagencia.com.br. Produção de qualidade, Agência Time. A paz, meus irmãos, aqui quem fala é Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Queria deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, irmãos, o que é ser peregrino e forasteiro? Que diz para nós sermos? O peregrino é aquele, sempre está precisando de alguma coisa, sempre precisa, de algo. E esse nosso lado de ser peregrino é sempre depender de Deus, sempre estar precisando de Deus, das coisas de Deus na nossa vida. E forasteiros, para nós sermos forasteiros, o forasteiro sempre está procurando de uma nova pátria. E a nossa nova pátria é os céus, O céu que o Senhor está preparando para nós. E um forasteiro e um peregrino sempre fazem guerra, contra o nosso corpo, contra a nossa alma, contra a nossa carne. Sempre vai ter esse combate, porque é como diz, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E quando você é forasteiro e está em uma cidade, vai ter sempre ali alguma situação, em desavenças ou de julgamentos. E assim também é, quando a gente está disposto a fazer as vontades do Espírito, as obras do Espírito, sempre vai ter as oposições da carne. E assim, creio que devemos seguir, dependentes de Deus, das coisas do Senhor, como peregrinos e forasteiros, sempre nos abstendo das paixões, dos sentimentos dessa terra. E creio que assim é uma vida cristã exemplar, como diz o versículo. E aqui é o Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Deixo aqui esse versículo para a meditação dos irmãos. Amém. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Amém, meus irmãos. Que palavra abençoada, que precioso poder ouvir o nosso irmão trazendo esse devocional a nós. Amém? Meus irmãos, bom, o que nós temos feito aqui? Como eu já falei no relatório passado, a gente tem procurado estabelecer mais a comunhão entre os irmãos. Nós temos aí no culto não tem como ter muita comunhão, porque na verdade a gente está ali cultuando ao Senhor, mas o único momento para ter comunhão no culto é quando a gente sai, que a gente vai lanchar ou fica ali na porta da igreja batendo um papo, que a gente consegue ter noção
de quem o nosso irmão é, ou faz uma visita ao nosso irmão. Antes do retiro, nós tivemos o nosso café, que é um café que a gente colocou durante, acho que é todo o segundo domingo do mês. Eu não consigo me lembrar das datas, que eu sou terrível com data. Todo segundo domingo do mês, mas esse eu tenho certeza. Todo segundo domingo do mês nós temos o nosso café da comunhão, né? Os irmãos, cada um traz uma coisa, é passado uma lista. E a gente tem sempre o privilégio de poder conversar com os irmãos que às vezes a gente não tem tanto comunhão na semana. Ouvir a necessidade, a dificuldade dos nossos irmãos. E também conseguir perceber, né, o que tem acontecido com o nosso irmão, edificar a vida dele, fortalecer ele, né, através do testemunho da nossa vida, né, ensinando sobre a perseverança daquilo que Deus tem falado conosco. Então, meu irmão, minha irmã, você que não participa dos nossos cafés, não, é domingo, pela manhã, depois da consagração, não, meu irmão, vamos matar essa carne aí, não só no dia do café, mas também para poder aparecer na consagração. Eu sei que é dureza, porque às vezes a gente está a semana toda na correria. E no sábado a gente vai dormir tarde, porque geralmente tem alguma coisa no sábado à noite para fazer. Só quando a gente realmente está dentro de casa e eu vou decidir dedicar um tempo à minha esposa, minha família, meus filhos. E acaba que a gente dorme um pouco mais cedo. Às vezes nem é tão cedo assim. Mas a gente pode fazer um sacrifício ao Senhor, estar na consagração, amando ao Senhor, amando os irmãos. E nós temos esse café de comunhão, onde a gente, como eu falei, estabelece a comunhão entre os irmãos comendo, né? A comida é uma forma de revelar, de trazer as pessoas para a mesa, sentar e comungarmos uns com os outros. Então, é um momento precioso que Deus nos dá a oportunidade de estar aqui confraternizando com os nossos irmãos e derramando um pouco do amor de Deus que Deus tem derramado em nós sobre os nossos irmãos. Então, nós temos feito esse café e também nós teremos, né, o nosso aniversário da comunidade Ramá de Parque Paulista. Acho que a gente já vai fazer uns 35 anos ou mais. Eu já nem lembro mais também, sou terrível com data. Mas nós estamos aí organizando esse churrasco e o nosso irmão Cláudio, o nosso irmão Jefferson tiveram essa iniciativa e nós vamos fazer uma queima da carne aí para Deus poder abençoar as nossas vidas também em comunhão. É uma comemoração, é uma confraternização entre os irmãos, onde a gente também tem o privilégio de estar ali sorrindo, brincando, edificando, né? Porque todos os momentos de comunhão com os nossos irmãos é exatamente para isso, para edificar, comunicar uma palavra, dizer sobre aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Tem sido muito bom essa comunhão, nós temos conseguido estabelecer isso. Tem animado alguns irmãos, o inimigo às vezes tenta puxar uns outros para trás, mas Deus ele dá a graça e a gente consegue trazer esses irmãos para nós e ter esse privilégio de estar com os irmãos. Eu não pude estar com o retiro, nem eu nem minha esposa, mas para mim, né, não posso falar por mim, não posso falar por ela, mas a gente, essa carne, acredito que tenha sido assim também. Faz falta estar com os irmãos, a gente sente a falta dos irmãos e Deus ele traz esse amor por nós, em nós para com os outros, porque às vezes a gente não tem, mas Deus ele quer gerar isso em nós. Então, nós temos procurado estabelecer isso, nós temos procurado fazer coisas mais informais para que o Senhor se agrade de nós também, porque não adianta nada eu chegar aqui e falar para você que a gente está vivendo um momento de comunhão maravilhoso e não está, né? Não faz sentido isso. Mas nós temos feito isso e teve até uma comemoração aí, né? Depois um pós-retiro, um celulão aí com os irmãos, que eles fizeram um mega de uma janta aí, sortida de todo tipo de comida. O meu discípulo até falou assim: "Ei, Jesus, eu achei que o irmão estava vendendo até comida." Né? Foi um maná do céu, né?
E os irmãos estavam ali, ouviram uma palavra com o nosso irmão Alan, nossa irmã Dani, os pais do Daniel lá de Pendotiba. Eles são bênção nas nossas vidas, a gente sempre vai lá, mas nesse dia em especial ele estava aí junto com sua família e trouxe uma palavra aos irmãos. E foi precioso esse momento porque a gente pôde comungar, né? Os irmãos puderam comungar e fazer esse período de louvor, de palavra. E tem até algumas imagens, eu vou pedir para o pessoal da equipe aí fazer esse favor para mim, colocar essas imagens dos momentos de comunhão, né? Algumas imagens do retiro também, as nossas irmãs que trabalham na cozinha, o nosso querido irmão Jorge sempre está aí com esse coração de servo disposto a tirar essas fotos aí, porque geralmente a gente esquece, mas tem sempre alguém que tira. Jorge, Deus faça um servo fiel até a morte, hein? A gente tem os relatos desse nosso irmão que tirou as fotos, então você vai poder acompanhar aí, acredito que eles já vão até passar, as imagens dos nossos irmãos nesse momento de comunhão, amém? E também tem os nossos cultos, nós temos recebido palavras, né? Nós temos, entrou na nossa escala de pregadores lá, o reverendo Paulo de Tarso, ele tem sido uma bênção para nós com as suas perguntas no começo de cada pregação, que cada pergunta, meu irmão, que olha, só quebrando a gente mesmo. Falando sobre o tempo, falando sobre Jesus, né? Nós tivemos antes do nosso retiro uma palavra com ele poderosa, falando sobre o significado do Domingo de Ramos. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com os irmãos. Nossa, precioso, poderoso. E também nós tivemos a pregação com o nosso pastor Érico, uma palavra pós-retiro, no domingo pós o retiro, e você vai poder acompanhar essa palavra daqui a pouquinho, que ele vai estar ministrando aos nossos corações através dela, e você é o principal alvo dessa palavra, porque eu já recebi minha porção dessa palavra, eu já recebi no domingo, mas você vai poder ouvir essa palavra com o nosso pastor. Essa foi a nossa semana, esses foram os nossos momentos de culto, né? As células têm sido também uma bênção por os irmãos, a minha tem sido de alinhamento e ajuste, né? Deus ele tem lançado os irmãos na evangelização, no amor ao Senhor, no amor às outras pessoas e no zelar por a vida daqueles que estão caminhando com fraqueza, debilitados, mas caminhando, para que a gente possa ser fortaleza para esses irmãos. Então é isso. No mais, o nosso relatório todo é esse, né? É o básico. E você fica com essa palavra que eu falei do pastor Érico. A gente tem tido o privilégio de ouvi-lo todo último domingo do mês. Ele está aqui com a gente. E só quando ele realmente, esporadicamente, não está, mas a gente tem conseguido receber do Senhor a instrução que também recebemos pelo programa. E nós recebemos também presencialmente aqui com ele. E foi glorioso e maravilhoso, e eu queria deixar essa palavra aí para você. Então nós vamos passar por essa parte da palavra com o pastor Érico, e que Deus possa te abençoar, e quando terminar a palavra nós voltamos para fazer o fechamento daquilo que ouvimos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fique com essa palavra aí. E agora eu vou trazer a palavra que Deus nos deu aqui em Marcos, no capítulo 6. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos é o João Marcos, às vezes é mencionado até por João na Bíblia. Há uma questão interessante, os nomes. A Bíblia foi escrita em outras línguas, depois traduzida, e às vezes traduzida para chegar até nós. E os nomes variam de língua para língua. Eu estou fazendo uma das leituras da Bíblia esse ano na Bíblia Católica, a Bíblia oficial da CNBB. Eu estou impressionado como é a mesma Bíblia, e eles são honestos.
não tem isso de mudar o texto da Bíblia para puxar a brasa para a sardinha, não, eles são honestos, a Bíblia é a mesma. Quando fala nos irmãos de Jesus, eles botam lá os irmãos de Jesus. Podem até depois fazer um comentário, irmãos talvez signifique a família, os parentes, mas eles não mudam a Bíblia é a mesma. Agora, com relação a nomes, eles também são honestos nisso, eu estou admirado com isso. Eles dizem o nome que veio através da Septuaginta em grego, que depois veio para a Vulgata Latina e aportuguesaram, então os nomes ficam bem diferentes, mas ele diz, em hebraico é assim, né? Mais ou menos como a nossa Bíblia. E então eu estou lendo e vendo diferenças de nomes, há muitas diferenças, e então isso às vezes confunde as pessoas. Alguém me perguntou, o Silas, que é mencionado na Bíblia, é o mesmo Silvano? Há muita coisa assim na Bíblia, mas o importante é que ela é inspirada pelo Espírito Santo. O melhor intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Ele vai nos fazer entender aquilo que é bom, útil e importante quando a gente lê. Nada como ler a Bíblia orando, pedindo a Deus compreensão. Jesus disse, olha, uma coisa horrível é você ler e não entender. Quando lê e não entende, isso é um risco sério. Ele comparou isso à semente que é semeada à beira do caminho. Você lê, não entende, as aves vêm e roubam a semente, ou seja, televisão, internet, conversas fiadas distraem você e você nem se lembra mais. Já nem entendeu bem, não fez força de entender e facilmente essa palavra vai embora da sua mente, você se esquece daquilo. Jesus comparou então esse tipo de conduta a uma pessoa que não vai ser salva. A semente do Evangelho não vai conseguir germinar na pessoa. Ela lê, não entende, vai acabar desistindo, desanimando e se afastando do Senhor. Mas aquele que é uma terra boa, a semente cai no coração, a gente recebe com sede, com alegria, com vontade, a gente fica meditando naquela palavra, lê 1, 2, 3, 4 vezes, mais vezes, e lembra e guarda aquilo, procura entender, confere com outros textos da Bíblia, pergunta a alguém sobre aquilo, a gente está manifestando sede por Deus. O Senhor diz que isso é prova de que o nosso coração está sendo um terreno bom, um terreno fértil para a palavra de Deus. Então nada como ler, amar a palavra de Deus. O Dom Pedro II, imperador do Brasil, figura muito interessante, ele disse, a Bíblia eu a tenho à minha cabeceira, leio-a todos os dias, quanto mais a leio, mais a amo. Ele lia a Bíblia no original, em hebraico e em grego, e sabia se expressar e escrever em hebraico e grego também, o nosso Dom Pedro II. Realmente a história não fez muita justiça a ele foi um excelente governante. O Brasil cresceu muito, o Brasil desenvolveu muito. Na época dele, o Brasil tinha uma armada, uma marinha de guerra só comparável à da Inglaterra. O Brasil era, no final do século XIX, o Brasil era a maior potência naval em todas as Américas. Os Estados Unidos não chegavam nem ao pé. Um senador americano diz, pois é, só um navio que o Brasil tem pode juntar a nossa marinha toda norte-americana e guerrear contra ele, e a gente tem dúvida se vai voltar algum navio nosso. Um senador norte-americano falou no Congresso. O Brasil, na época do Dom Pedro II, era respeitado no mundo todo, era uma potência militar, potência naval de grandes proporções, e só comparável no mundo a da Inglaterra, que talvez fosse igual ou um pouquinho superior. Mas nas Américas não tinha nada, nenhum país que se igualasse ao Brasil, época de Dom Pedro II. Mas a história mudou e
e construir uma nova história, denegrindo a imagem do Dom Pedro II, mas enfim, Deus conhece tudo e sabe fazer justiça. Ele lia e amava muito a Bíblia. Vamos ler Marcos 6, eu quero começar a partir do versículo 41. Vamos ler um pouco sobre Jesus, do que ele fez, do que ele falou, para a gente poder receber algumas lições e o Espírito Santo poder atuar em nós para a gente praticar. Marcos 6, 41. Quem já achou, diga amém. Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães com a mão, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. O peixe era pequeno e os pães também não eram muito grandes, eram 5 pães. Jesus foi partindo em pedaços, botando em algum cesto ali, mandando os discípulos distribuírem. Foi partindo, distribuindo, partindo, distribuindo, partindo, distribuindo. Aí pegou os peixes também, leva os peixes junto também aqui, vão distribuindo pão, peixe, e não parava mais de brotar mais pão e mais peixe. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado do Mar da Galileia, a cidade chamada Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Já estava escurecendo, a noite chegando. Jesus orientou os discípulos que pegassem um barquinho, eles pegaram o barco e foram o Mar da Galileia adentro. O Mar da Galileia é aproximadamente do tamanho da Baía de Guanabara. De um lado, eles conseguem até enxergar o outro lado. E Jesus botou os discípulos no barquinho e mandou que eles partissem para o outro lado. E ele foi despedir as multidões. Com o escuro, não havia luz elétrica, as pessoas tinham mesmo que ir embora para casa. Ele foi despedindo. Não sabemos que palavras Jesus usava para despedir. Vão embora, vão embora. A gente não sabe como Jesus falava, mas ele despediu as multidões para que cada um voltasse para a sua casa. E não disse o que ele iria fazer, mas tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Ele já estava ali no pé do monte e mandou os discípulos ir embora e as multidões, cada um ir para a sua casa. Eles todos moravam por ali, em volta do Mar da Galileia. Talvez andando a pé, eles levassem 1 hora, qualquer coisa assim, para chegar às suas casas. E Jesus subiu o monte para passar sozinho lá, orando lá no alto do monte. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. E vendo os discípulos em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar. Ou seja, já no final da noite, já perto da alvorada do dia, Jesus veio andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Mesmo no escuro, com o passar do tempo, nossos olhos se acostumam um pouco. E os discípulos viam um pouco em volta do barco. Aí eles veem aquele fantasma, passar
perto deles, como que querendo tomar a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Interessante, eles não entenderam o que aconteceu na distribuição dos pães, a multiplicação. Eles não haviam entendido, estavam com a cabeça cansada, mente cansada e preocupados com outras coisas, e viram Jesus e se apavoraram. Jesus disse: calma. Entrou no barco, a tempestade parou. Eu já peguei algum vento forte em mar, alto mar, mas eu não digo que peguei tempestade. O vento forte já me espantava em alto mar. Quando eu vi o barquinho subindo e descendo as ondas, era uma coisa que me tinha medo, e não era tempestade. Uma tempestade no mar é de apavorar, e eu tento imaginar como os discípulos estavam preocupados ali, lutando a noite toda contra o vento, a tempestade no lago, o Mar da Galileia era o lago de Genezaré. E então eles veem Jesus e se apavoraram. Jesus entra no barco, acalma toda a tempestade, e eles ficaram assim atônitos, aterrorizados ante tudo que estava acontecendo. Continuando a leitura, estando já no outro lado, chegaram à terra Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Aleluia. Continuando. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Aí a confusão vai começar. Os religiosos chegaram, olha o problema. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, comiam pão sem lavar as mãos. Hoje, né, não é a mesma coisa que com álcool, higienizar. Era um ritual religioso. Os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Lavam bem as mãos. Não é por causa de bactéria, não. É por causa de maus espíritos ali, para não contaminar com o que há ou o que houve nos pães. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Então se aspergem para tirar qualquer mal que pegaram na praça. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Novamente, não é por causa da higiene, é um ritual religioso. Então interpelaram a Jesus os fariseus e os escribas e perguntaram: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E paramos por aqui.
Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, compreensão do que o Senhor quer para nós nesses textos lidos, por tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós conhecemos, oramos a Deus e falamos do Senhor para os outros, mas as pessoas querem ver em nós Jesus, querem ver poder, elas precisam ver alguma coisa em nós. E o que é que nós vamos mostrar para as pessoas? Religiosidade, nós vamos mostrar doutrina, nós vamos mostrar podes e não podes, nós vamos mostrar doutrinas de homens, preceitos de homens, é isso que a gente vai transmitir. Jesus mandou a gente transmitir vida, poder, o que ele fez a gente fazer, curar pessoas, repreender, expelir demônios, orar pelas pessoas, pregar o evangelho, visitar as pessoas, ajudar as pessoas a se levantarem, conhecerem o Senhor. Isso é o que Jesus fez e nos mandou fazer, e não pregar doutrina. Mas é uma situação muito interessante. Todos nós cristãos em todo lugar resvalamos com muita facilidade para acomodação espiritual, para religiosidade espiritual. A gente acha que se vestindo direito, assistindo às reuniões da igreja, dando dízimo, que a gente está bem, está agradando a Deus. E a verdade é muito diferente. Não é assim que a gente agrada a Deus, com rituais e doutrinas que são preceitos de homens. A gente pode estar na mesma situação dos fariseus, querendo ter uma vida religiosa rigorosa, e a gente não dá fruto nenhum, não ama, não liberta as pessoas, não ajuda as pessoas a saírem da sua escravidão e conhecerem o Senhor. A gente corre o sério risco de virarmos crente de igreja, crentes religiosos como aqueles. E isso contrastava totalmente com o que Jesus era e fazia diante dos discípulos e ensinando para os discípulos. Os discípulos andavam com Jesus por onde ele ia. Quando Jesus tomou o pão e partiu para dar para as pessoas que estavam ali, Jesus não fazia isso muitas vezes, ele fez só 2 vezes para as pessoas verem o poder de Deus, e ele fez para pessoas que receberiam aquilo como algo vindo da parte de Deus, uma graça do Senhor. Ele não fez aquilo por campanha política, ele não fez aquilo para demonstrar que ele era alguém. A maioria das pessoas nem entendeu de onde vinha tanto pão e tanto peixe, nem os discípulos, quanto mais os outros. Jesus não quis fazer propaganda do ministério dele, e então despediu os discípulos para passar para o outro lado, ele sabendo que ele iria por sobre a água encontrar os discípulos depois, mas ele deu um tempo para os discípulos enfrentarem as dificuldades e passarem um aperto. Aquele aperto, lutando contra as forças da natureza, seria muito didático. Os discípulos teriam que aprender muita coisa ali, e nós aprendemos com isso. Toda a nossa atividade com a nossa força não vai adiantar nada. Sem o poder de Deus, sem a unção de Deus, a gente não vai conseguir nada. Por isso precisa orar, e Jesus deu o exemplo. Estava cansado, mas foi orar. O nosso cansaço tem sido desculpa para a gente não orar. Televisão, celular, a gente gasta tempo com isso, depois fica sem tempo para a Bíblia, sem tempo para orar, para buscar o poder de Deus, e ninguém cresce em poder de Deus em cima do celular. Isso não é vida que Deus quer para nós. Ele quer que a gente aprenda esse caminho. Vamos buscar o Senhor. Eu me senti muito feliz lá no retiro, porque foi um retiro diferente, muitos ensinos necessários, e muita gente, tem havido muita gente nos retiros. Deus está fazendo a comunidade crescer e se espalhar. Isso é um problema, os filhos já não cabem e não vai caber nos próximos retiros, e nós estamos estimulando os irmãos a se espalharem pela redondeza, alugarem casas, irem para outros lugares ali, para estarem abençoando
outros lugares. Nós não temos condições de ficar aumentando os alojamentos ali indefinidamente. Então é necessário que os irmãos estejam abençoando a Redondeza, e até onde eu saiba foi tudo às mil maravilhas nesse aspecto. Todos puderam ver que Deus estava fazendo no nosso meio, as pessoas como dormiam, depois iam estar conosco lá. Para mim foi muito bom, mas um retiro de muitos ensinos, experiências, aconselhamento, contatos pessoais, mas eu sentia falta daquele derramar do Espírito Santo. E na última reunião, antes do domingo, no sábado à noite, o pastor Fábio pregava, depois ele estava chamando as pessoas para orar. Eu estava muito cansado, já estava até começando a me sentir resfriado, batismo, etc. E eu estava no meu cantinho, e ele chamou os líderes para orar. Eu fui lá para frente e disse: e agora, Senhor, vou orar por quem, como? Deus disse: fica quieto aí, vai orando você. Então eu me prostrei ali orando, clamando, orando a Deus. Deixei o barco correr, Deus operar. E ali, aquela luta, né, em oração, até que, né, eu senti de Deus, me levantei. E agora, Senhor, vou orar especificamente por alguém? Também não, ora por todos. Eu comecei a orar por todos, aí foi aquela maravilha. Eu vi o céu se abrir, o fogo de Deus descer, todos que estavam ali, que quiseram, foram visitados. Interessante que muitas revelações de Deus sobre isso. E o irmão teve uma revelação muito interessante, que o fogo veio sobre quem queria e sobre quem não queria, quem não estava buscando também, sobre quem estava buscando e quem não estava buscando. Então foi algo assim gostoso, aquela visitação, o poder de Deus caindo sobre os irmãos, e eu me senti assim muito feliz, muito recompensado naquela oração, vendo Deus agir. Eu preciso desse poder. Algumas vezes eu preciso fazer como Jesus, subir o monte para orar, me renovar. Eu preciso ver em mim renovado esse poder. Eu preciso dessa unção, e por causa disso eu sei que eu preciso buscar, fazer jejum, orar, me consagrar a Deus. Eu preciso me renovar nesse poder. Toda a minha experiência não resolve uma pregação como hoje. Eu não posso me basear na minha experiência. Eu estava ali me sentindo tão fraco. Senhor, eu sou tão pequeno, com toda essa experiência, 50 anos, mais de 50 anos de ministério, e eu não, por mim eu não tenho capacidade, Senhor, sequer de pregar. Se o Senhor não operar, em vão eu vou fazer qualquer coisa. Não é por força, nem por providência nossa, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? E Zacarias 4:6, a gente sabe que é pelo Espírito de Deus. Então nós temos que buscar, os líderes têm que se encher do Espírito. A qualquer momento a gente precisa ver um milagre, alguém ser liberto, outro curado ali. As pessoas iam a Jesus no desespero, enfermas, e eram todos que estavam enfermos que queriam estar com Jesus para serem curados. Hoje o Senhor dá uma instrução um pouco diferente. Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, a instrução é muito clara. Algum crente está doente, chame os presbíteros da igreja. A gente chama o médico, vai para a UPA, o plano de saúde, vai para o hospital, a gente providencia humanamente aquilo que a gente quer, mas a gente não obedece muito ao que o Senhor manda. Primeiro, Deus. Coloque diante de Deus, porque, e aí o próprio texto diz, normalmente estão relacionados o pecado com a doença, e precisam ser resolvidos ambos. E quando os líderes são chamados, supõe-se que eles sejam cheios do Espírito e dons espirituais para discernir o que está acontecendo, e então orar pela pessoa para ela ser perdoada e ser curada, ungindo com óleo. Isto é a orientação para crentes. Crentes não tem que ficar buscando grande missionário maravilhoso, homem de Deus que faz milagres e maravilhas.
não é assim. Para os de fora, isso pode acontecer. Para quem é crente, não. Obedecer ao que a Bíblia manda. E os líderes têm que orar e se encher do Espírito para estarem preparados para situações desse tipo. Nós não devemos fazer propaganda, há igrejas que fazem, nós não devemos fazer propaganda de curas e milagres, mesmo porque não está em nós garantir que alguém vai ser curado. Normalmente quem faz isso está interessado em tirar dinheiro, alguma oferta das pessoas que vão lá interessadas. Mas Jesus nos manda pregar o Evangelho. E quando a gente entra numa casa para pregar o Evangelho, vários estarão enfermos ali. E o Senhor manda a gente curar o enfermo e levar o Evangelho. As coisas estão relacionadas. A gente vai orar por milagres naquela casa, multiplicação do pão, abrir porta de emprego, coisas necessárias para que aquela casa receba também a palavra de Deus. O Senhor nos mandou fazer a obra completa, levar o Evangelho e o pão. E se for caso de uma necessidade extrema, a gente leva ajuda também, o pão, mas a gente é comissionado pelo Senhor para levar o pão espiritual, a palavra de Deus. E havendo outras necessidades, e sempre há, nós temos que estar apostos ali para orar, orientar a pessoa, repreender os espíritos de confusão e, enfim, os espíritos de amarração que estão perturbando uma criança naquela família, impedindo o homem de trabalhar, de arranjar emprego. E sempre vai haver alguma coisa assim, em cada lar onde a gente for. Mas se a gente se acomodar dentro da igreja, não vai ver nada disso. Nada disso. Mas quando a gente cumpre o ID de Jesus para visitar os irmãos fracos, por que o irmão não está vindo à igreja? Várias semanas ele não vem. A gente tem que ir lá, mais do que obrigação, já devia ter ido, ir lá visitar para saber o que está acontecendo. Tem alguém no nosso meio que está fraca espiritualmente, outra pessoa está numa situação financeira difícil, e a gente tem que ir lá para saber o que está acontecendo. Pode ser que a pessoa esteja fraca espiritualmente, ou alguma opressão do inimigo. A gente tem que ajudar. A pessoa sozinha não conseguiu sair daquela situação, então tem que ser ajudada. A religião verdadeira é ir visitar os afastados, os que precisam, os necessitados, não é fazer reunião. Os fariseus gostavam da religião. Hoje a religião é fazer reunião. Constrói-se templos para poder fazer reunião. Mas Jesus valoriza o ID. E para isso a gente precisa se renovar, se encher. Deus manda a gente contactar pessoas. Jesus valorizava as pessoas. Quando ele subiu ao monte, ele se encheu do Espírito. Depois ele veio para os discípulos que tiveram aquela experiência tremenda de ver o poder de Jesus sobre a natureza. Jesus entrou no barco e as ondas se acalmaram. Jesus quer que a gente também esteja no mesmo espírito, que a gente seja um mensageiro da paz, que a gente leve a libertação, que a presença de Deus em nós se manifeste, que as pessoas conheçam o Senhor. Ele quer que a gente vá cheio do Espírito. O derramamento do Espírito é para isso. Para ser religioso não precisa de Espírito, nem de batismo com o Espírito Santo, nem de derramamento nenhum do Espírito. A gente só precisa do Espírito Santo quando vai testemunhar do Senhor. Batismo com o Espírito Santo, segundo a Bíblia, é poder para testemunhar. Amém? O Senhor nos dá esse poder quando a gente se enche do Espírito. A gente precisa dessas ferramentas espirituais, desse poder, quando a gente vai. Para ficar acomodado só assistindo reunião, a gente não precisa nem do Espírito Santo para isso. Para ser religioso, fariseu, a gente não precisa de nada do Espírito Santo. Mas quando a gente vai contactar pessoas, nós precisamos ganhar almas. A gente
vai cumprimentar as pessoas, a gente vai visitar as pessoas, a gente vai conversar com as pessoas, a gente olha nos olhos das pessoas, a gente vai começar a entender muita coisa. Deus quer que a gente comece a amar as pessoas. Ninguém vai ganhar ninguém, nem conseguir nenhum resultado, se não amar as pessoas. A gente precisa de seguir esse caminho, as pessoas. E Jesus era um especialista em pessoas. Provavelmente o ministério dele, ele tem atendido pessoalmente muitos milhares e milhares de pessoas, um doente disso ou doente daquilo, e ele dava uma palavra, olhava nos olhos, dava alguma ordem, algum ensinamento, e ele ia atendendo as pessoas. Um leproso chegou para ele: mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me curar? Olhou para ele: você crê? Claro que eu quero, seja curado. E curou. Deus nos dá poder para isso, a gente é que não usa, tem medo, receio e timidez, mas o poder do Espírito Santo é para isso. O máximo que pode acontecer é dizer: eu quero, seja curado o leproso. Mas não pode acontecer o leproso não ser curado, mas enfim, a gente vai entregar a Deus: eu fiz o que eu devia fazer, Senhor, e se vier outro, eu vou fazer a mesma coisa, e eu quero o teu poder, Senhor. A gente não vai fazer isso por exibicionismo, para a gente se mostrar, mas se for necessário numa casa, manda o doente ser curado. Deus nos deu essa autoridade. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nessa autoridade eu envio vocês, e vocês façam isto em meu nome, porque eu dou autoridade para vocês. Amém ou não amém? Jesus aportou lá em Genezaré. Quando ele chegou, a multidão se formou. Por quê? Porque todos sabiam que Jesus fazia o bem, que Jesus curava, que abençoava, mas Jesus não confiava nas multidões. Quando multiplicou os pães, as multidões estavam satisfeitas. Em outros textos diz que, no Evangelho de João, por exemplo, que as multidões queriam fazer Jesus um rei. Jesus diz: vão cada um para a sua casa, está escurecendo, vão para a sua casa. Jesus fugiu de multidão. Deus nos dê entendimento disto. Há momentos em que devemos estar em público louvando a Deus, e todos são bem-vindos, o culto é aberto, mas há momentos em que a gente precisa ficar a sós com os discípulos. É uma célula fechada, é um grau de intimidade maior com aqueles que Deus nos deu, e temos que abrir o coração. Eu costumo dizer: assunto de célula não é estudo bíblico, não é pregação. O assunto de célula é a vida de cada um ali, e a gente precisa ter compromisso, estar bem relacionado na intimidade ali, para poder abrir o coração, confessar os pecados e contar as desventuras aí na vida profissional, abrir o coração, compartilhar nossas fraquezas, para os irmãos saberem também, inclusive dizer que a gente não está evangelizando ninguém, não está conseguindo, para os outros saberem e nos ajudarem, porque provavelmente os outros estão passando pela mesma situação também. Então nós vamos nos ajudar mutuamente. Isto é assunto de célula, a vida de cada um exposta, aberta, para todos poderem orar uns pelos outros, e supõe-se que o líder esteja numa situação um pouquinho melhor para poder ajudar a cada um deles, e aqueles assuntos ficam ali, fechados, não são para serem divulgados. Aquilo é para uma ajuda mútua. Nós precisamos desse ambiente. Jesus mostra que esteve no meio da multidão, multiplicou alimento, pregou e, enfim, curou muita gente, mas chegou a hora de dispensar as multidões, e ele foi ficar a sós com os discípulos, lá no barco, e em várias ocasiões Jesus quis estar a sós com os discípulos. Ele tinha muita coisa que ensinar para discípulos. Para nós essa palavra tem que ser muito preciosa. Jesus nos mandou fazer discípulos, não crentes.
e assistente de igreja. Mandou fazer discípulo. Cada um precisa saber exatamente quem você está discipulando. Você tem compromisso pessoal diante de Deus. Por quais pessoas? Quais pessoas você está tentando evangelizar? Quais pessoas você está cuidando para a pessoa se firmar, para ela crescer espiritualmente? Discípulo é coisa muito importante. Por diversas vezes e de muitas maneiras, Jesus quis ficar a sós com os discípulos para eles aprenderem mais, para eles se fortalecerem mais. Jesus chamou 12 discípulos, para nós é muito. Eu creio que no mundo moderno é um número grande, talvez um pouco menor, mas de acordo com o amor e a capacidade de cada um. Mas temos que nos empenhar com pessoas, não podemos nos distrair. Há pessoas que têm milhares de contatos no celular, lá no Facebook, não sei da onde, e que adianta isso? Só para reciclar abobrinha, ficar mandando figurinha e abracinho, isso e aquilo. Não, se existe uma maneira de comunicação através da internet, com redes sociais, focalize uma pessoa para perguntar. Eles garantem privacidade. Quando você manda uma mensagem para alguém, supostamente só alguém está sabendo. Então use dessa privacidade para entrar no coração da pessoa e ajudar aquela pessoa. Se você tem amor e tem o Senhor, vai ajudar aquela pessoa a se firmar também. Mas não fique em superficialidade, reciclando abobrinha, mandando novidade, um videozinho bonitinho, mas mensagenzinho, uma frase de efeito aqui, uma florzinha. Não é para isso. Entre na vida, no coração daquela pessoa. Aproveite enquanto a gente pode usar isso supostamente num contato privativo, mantendo a privacidade. Aproveite, mas faça discípulos, entre no coração das pessoas. Bem, vários aspectos da vida cristã eu quero juntar para fazer um resumo e encerrar. Não adianta querer viver a vida cristã vazia. Se você está vazio, tire um tempo para jejuar, para orar, procure o seu líder para orar, derrame o seu coração diante de Deus, suba um monte para orar, procure se encher do Espírito. Sem estarmos cheios do Espírito, a gente não vai conseguir fazer muita coisa não, praticamente nada, nem convicção a gente vai ter. Há irmãos que não têm coragem, não têm convicção de visitar ninguém, porque ficam com medo. Então, venham a Jerusalém, se encher do Espírito até serem revestidos de poder, depois vão, procure mais 1, 2, 3 irmãos de oração, para vir buscar o Senhor, e então saia para visitar alguém. Primeiro, os domésticos da fé. Assim a Bíblia nos ensina. Jesus, quando deu orientação aos 12 discípulos, ele disse: vocês vão, provavelmente 2 em 2, de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Ramá. Não é isso que ele falou? As ovelhas perdidas da casa de Israel, de preferência. Os irmãos sabem quem são os que estão fracos, não estão vindo aqui, que estão meio já desviados, ou estão desigrejados, com problemas. Os irmãos sabem onde os irmãos moram. Então, quando for, chame o outro irmão, ore com ele e vá visitar. Não deixe o tempo passar. Quanto mais o tempo passar, mais fraca aquela pessoa vai estar. Então tem que buscar logo. Procure se encher de Deus aqui, ore e saia para ir visitar. Bom, pessoas carentes e necessitadas não vão faltar, e nós não devemos ter medo, nem receio de orar. Cada crente tem autoridade de Deus para orar pelos outros, e seja firme nisto. Olha, eu não tenho grande coisa, eu só sei o seguinte: Jesus pode te dar muito mais, então eu vou orar por você. Eu não sei da sua situação por completo, mas Jesus sabe. Você crê? Então vamos orar. Quando a gente ora assim com convicção, termina a oração, a gente olha para a pessoa, Deus operou, alguma coisa aconteceu naquela pessoa. Ninguém tenha receio de orar por outros, sejamos gente de oração.
O apóstolo Paulo disse: eu quero que todos os varões sejam assim, de oração, orem sempre em todo lugar, levantando mãos santas. E é assim que os irmãos estão fazendo. Quando visitam alguém, quando conversam com alguém, quando saem numa viagem, quando vão trabalhar, quando começam um trabalho, quando terminam o trabalho, é assim que os varões estão aqui, orando, 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 levantando mãos santas, orando em todo o tempo. Deus quer que sejamos pessoas assim, de oração, para termos essa convicção. Quando nada, não podemos fazer mais nada por uma pessoa, façamos uma oração, entregando a Deus e pedindo que Deus faça alguma coisa. Oração é uma ferramenta muito poderosa que nós temos. Se não podemos fazer nada mais, façamos oração. E fugindo do estereótipo de fariseu, que entende muito de igreja, conhece muito situação religiosa e acaba se distraindo com coisas secundárias. Existe muita coisa secundária no meio evangélico em nossos dias que não agradam a Deus. Muitas coisas secundárias que não agradam a Deus. Fuja disso. Concentre toda a sua atividade em pessoas. Comece a observar o fruto do seu trabalho. Você já trouxe alguém para o Senhor? Como está essa pessoa? Ela está crescendo? Você continua amando essa pessoa? Não trouxe ninguém? Pelo menos está querendo trazer? E está querendo se esforçar por trazer alguém? Você está com algum propósito diante de Deus de ir procurar as pessoas? Não precisa de grandes capacidades para isso, precisa de vontade de ir. Quando você for, Deus vai honrar a sua ida. Amém? Eu estou lembrando do pastor Luiz Henrique lá no Retiro. Ele teve uma visão muito interessante. Eram flechas que eram atiradas. Depois que as flechas eram atiradas, elas viravam flechas incendiárias. Elas pegavam fogo, mas só depois de atiradas. Elas não estavam em fogo quando eram atiradas. Depois que elas iam, elas pegavam fogo, incendiavam e levavam fogo. E Deus quer que a gente vá. Quando a gente vai, Deus vai dar direção, vai honrar, mas tem que ir. Parados e acomodados, não vai acontecer nada com a gente. Mas quando a gente vai, nós somos enviados pelo Senhor para ir. É ordem de Jesus, o ide. Ele nos manda ir. Quem não está indo, está desobedecendo a Deus. Mas eu não tenho nada, eu estou vazio. Meu irmão, vá em obediência. Deus vai colocar alguém no seu caminho, vai dar oportunidade, vai dar direção, vai fazer seu coração se incendiar. Depois que você decidir ir, seu coração vai se incendiar. Deus quer que você obedeça. Então esse é o caminho. Pessoas carentes, necessitadas, há aos montes à nossa volta. Pessoas perdidas dentro das igrejas, aos montes, ovelhas sem pastores. E chegou uma época, Jesus diz que esse tempo viria e já chegou, e nós ficamos muito tristes. Há pessoas que estão enchendo templos, assistindo reuniões totalmente vazias, entram e saem vazias. Elas assistem um show religioso, mas não recebem nada de Deus, e a vida delas continua o mesmo fracasso. Essas pessoas, ovelhas perdidas da casa de Israel, estão precisando de nós. O que temos aprendido, recebido na palavra de Deus, o que o Espírito Santo tem colocado em nós, é para essas pessoas também. Eu acredito que a maior parte das pessoas que nós encontramos por aí vão ser crentes desviados, afastados, ou crente de igreja com a vida toda errada, toda difícil, pessoas que estão precisando. Está na hora de visitar principalmente crentes. Que o Senhor nos ajude a entender o que é um discípulo, e aos demais a gente amar e levar o amor, estender a mão, a gente mostrar a graça de Deus em nós, e o Senhor vai estar conosco. Mas eu preciso trabalhar. Meu irmão, Deus multiplica o pão de quem vai. Se você for pela fé, não vai faltar.
o seu alimento de cada dia. O pão de cada dia quem dá é Deus. A gente crê nisso, amém ou não amém? Quem dá o pão de cada dia é o Senhor, ou é você? É o Senhor. Então, mas e se eu deixar de trabalhar e fechar minha loja por um tempo, algumas horas à tarde, para eu visitar alguém? Meu irmão, Deus vai dar muito mais. Deus tem muito mais para dar. Bom, eu vou encerrar com um testemunho. Passou Paulo Silas, esteve no sul, voltou, foi para Niterói, foi providencial, tudo providencial. Antes e depois ele esteve conosco ali, foi muito bom. E numa estada dele ali, ele pediu que eu trouxesse, de vez em quando ele pede que eu traga uma caixa de abelha. Ele vende abelha, vende mel, vende abelha. Ele pediu que eu trouxesse umas caixas de abelha para um determinado cliente ali, que o cliente buscaria. Tá bom, não tem problema. Estava lá em Niterói. O cliente marcou e não chegou cedo, demorou. Quando foi sair de casa, o pneu furou. Aí ele botou o step furou também. Ele disse que foi uma série de impedimentos, e aí ele só foi na hora do almoço. Quando ele foi na hora do almoço, por coincidência me pegou lá, e eu ajudei o Paulo, e nós conversamos. O rapaz foi com a esposa, e foi assim um momento muito interessante. Ele abriu o coração, Paulo evangelizou, e nós oferecemos comida, e ele e a esposa um pouco sem jeito, mas depois eles comeram. Depois a gente veio saber que eles estavam sem nada. Aquilo foi muito bom. A vida apertada, e ele disse que botou um cheirinho de gasolina para conseguir chegar lá, e os pneus, ele teve que se virar lá e atrasou muito. Quando chegou, o Paulo começou a sentir a autoridade de Deus e falou do Evangelho e tomou a decisão. Ele tomou a decisão pelo Senhor, ficou maravilhado. A esposa já era crente e faltava ele tomou a decisão pelo Senhor, está firme, está decidido, firme, todo dia mandando mensagem, está lendo a Bíblia. Aí ele reportou o seguinte: pois é, eu estava com tanto aperto aqui, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, parece que os clientes marcaram um encontro na minha casa, todo mundo comprando abelha, as coisas começaram a acontecer. É isso que acontece quando Deus está no barco, amém? A tempestade passa, o Senhor providencia o pão, multiplica o pão. Hoje ele está rindo à toa, porque clientes vieram, ele está vendendo, a situação mudou, melhorou, ele está feliz da vida e assim admirado com o que Deus está fazendo. Então nós temos esses testemunhos que são maravilhosos, como Deus age quando você vai, o Paulo ia comer comigo, quando o rapaz chegou e largou lá, não deu nenhuma garfada, largou a comida, foi atender e foi muito melhor, e Deus operou. Aí ele pôde dividir a comida lá e foi uma bênção, eles sentiram o amor de Deus ali. Hoje é mais uma família seguindo a Jesus. Muitos estão por aí com dificuldades, lutas, precisando de nós, mas a gente tem que ir, e cumprindo o ID de Jesus, por amor, nós vamos ver Jesus conosco, o Espírito Santo abrindo portas, coisas acontecendo. E se você por algum tempo deixar de trabalhar, pode ter certeza que tem um que multiplica o pão, ele nos dá o pão de cada dia. É um Deus maravilhoso que quer ver a gente passar por experiências assim, para a gente aprender como Deus é suficiente, como Ele é soberano, que cada um possa ter experiências assim. Bote Deus em primeiro lugar, ame as pessoas, decida levar a palavra, você vai ver coisas acontecerem. E quem já está se afastando do primeiro amor, já tem muitos anos de crente, com mais disposição ainda, busque um renovo do Senhor, busque começar tudo de novo, como se começasse hoje. Proponha isso no coração para a glória do Senhor, amém? Vamos ficar de pé e orar. Voltamos a apresentar o programa de relatório da Comunidade Ramá em Parque Paulista.
Amém, meus irmãos. Amém, nós voltamos. Você pode ouvir essa palavra gloriosa como nosso pastor Érico. E eu queria dizer que o nosso programa chegou ao fim, né? E passar para vocês que aquilo que o Senhor tem falado conosco tem sido isso, né? Aliado o nosso coração para viver o propósito dele. E nós não podemos deixar de fazer isso. Não podemos deixar de caminhar por esse caminho santo que o Senhor tem preparado para nós diariamente, nos dando fôlego de vida e nos fazendo entender e merecer, porque nós não merecemos, nós só merecemos através dele, o seu amor, a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia sobre nós. Amém? Antes de encerrar, eu queria deixar as redes sociais para você seguir a gente, ver a nossa programação e participar dos nossos programas, né? Dos nossos programas não, dos nossos cultos, as nossas lives. Nós temos o nosso Instagram, que é o Ramá PQ Paulista _ repetindo, Ramá PQ Paulista _ ou você simplesmente pode colocar lá no Instagram Comunidade Ramá de Parque Paulista e você vai estar encontrando o nosso Instagram, né? Onde a gente posta as fotos dos cultos, das saídas. A gente faz os stories dos cultos também. Nós temos os stories das saídas também, que nós costumamos fazer. E Deus tem nos abençoado e tem algumas reflexões lá. E você pode mandar uma mensagem via direct, caso você tenha alguma dúvida sobre culto, sobre célula, sobre querer participar. Nós explicamos para você como funciona o lugar onde nós estamos inseridos como família da fé e você será muito bem-vindo aqui conosco. Amém? Nós também temos o nosso Facebook, que é Comunidade Ramá de Parque Paulista. No Facebook você vai ver as nossas postagens, fotos antigas das nossas festas dos tabernáculos, dos momentos de comunhão que nós temos, dos nossos cultos, tá? Todos os nossos cultos de quarta à noite e domingo à noite são transmitidos no Facebook e no YouTube simultaneamente, então você pode procurar tanto no Facebook quanto no YouTube Comunidade Ramá de Parque Paulista e vão estar lá nossos cultos, né? A menos que você não conseguir ver o culto do dia tal. O culto do dia tal, se ele não estiver lá é porque realmente caiu a luz, teve algum problema, a gente não conseguiu gravar. Mas, no mais, nós estamos ali no YouTube e no Facebook. Amém? Caso você deseje deixar alguma mensagem, pode mandar via mensagem no Facebook ou no direct do YouTube ou deixar o seu comentário aqui no vídeo do YouTube também. E não deixe de seguir o YouTube da rádio e nem acompanhar as redes da rádio também, tá? Web Rádio Ramá, Web Rádio ao vivo, né? Web Ramá ao vivo. Não tô errando esse nome, eu não vou errar mais não. Web Ramá ao vivo. Você vai ter as programações e Comunidade Ramá você tem os nossos cultos, né, do retiro, alguma palavra do pastor, estudo. Então você tem essa oportunidade também de ser edificado através desses canais. E esse vídeo de relatório nos ajude a melhorar, deixe o seu comentário, né, manda no direct do Instagram que eu vou estar acompanhando o seu feedback em relação ao programa, se tá bom, se tá ruim, se o apresentador tem que trocar, se precisa ser o mesmo, o que ele tem que fazer, como ele tem que melhorar. Nos ajude, por favor. Nós estamos engatinhando em relação aos irmãos que já fazem isso há mais tempo, mas nós queremos contar com a colaboração de você que nos assiste, você que está aqui com a gente e sempre apontando o que nós precisamos melhorar. Amém? Eu quero orar para poder terminar e que o Senhor possa abençoar o nosso final de semana e que no próximo sábado, a partir de meio-dia, você esteja aqui com a gente, participando do nosso relatório, amém? Então vamos orar. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno, Tu és adorado. Não existe nome diferente, ou melhor, não existe nome igual ao Teu, mas todas as outras coisas são feitas para Ti e por Ti, Senhor. E mesmo fazendo esse relatório já há algum tempo, eu ainda me sinto nervoso diante da Tua presença de fazer alguma coisa e errar, Senhor. Mas o Senhor tem me dado graça até aqui e eu quero pedir mais da Tua graça nos próximos que virão, Senhor. E
clamar ao Senhor pela tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como igreja, ajuda as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, a participar desse programa que é importante para que nós conheçamos a realidade de cada núcleo, Senhor, da nossa família na fé e para que nós entendamos, Senhor, o quão necessitados do Senhor nós somos e o quanto nós necessitamos do Senhor para fazer qualquer coisa. Deus, é a tua graça, é o teu amor, é a tua benevolência que nos ajuda a seguir. Então, nos ajude a seguir e a viver o teu propósito. Para a glória e honra do teu nome, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima, que Deus abençoe a sua vida e não esqueça de nos seguir nas redes sociais e nem de curtir esse vídeo e compartilhar para as pessoas que você conhece. Amém? Que Deus te abençoe. Encerramos aqui o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista.